Infelizmente, alguns adultos têm o hábito de chamar alguém de peste. A expressão no diminutivo virou até nome de filme, o pestinha. Mas você sabe o que realmente significa essa palavra? Veja. De acordo com o dicionário, peste é uma doença contagiosa, é uma epidemia. O dicionário também diz que tem um cheiro horrível, que é insuportável. E tem pais que chamam seus filhos dessa maneira. Quem explica melhor pra gente é a psicóloga Jerusa Cordazo Correia. Doutora, esse termo para alguns é uma forma carinhosa de chamar os seus filhos, é correto? Então, não é uma forma carinhosa, mesmo porque a gente sabe que peste ou pestinha tem uma conotação negativa. Então, a gente precisa entender que as palavras elas têm o poder de construir ou destruir. Então, os pais precisam evitar palavras com fundo negativo, mesmo porque para evitar que seu filho construa uma autoimagem negativa. Então, os pais precisam, na verdade, reeducar o vocabulário no tratamento com seus filhos. Ao rotular o filho e a filha como peste, os pais automaticamente eles estão se conformando com a situação? Ao rotular o filho como peste ou pestinha, o pai, na verdade, está desistindo. Está, em outras palavras, dizendo que o filho não tem solução. E também acaba que desistindo de ensinar limites e o pior, se conformando com a situação. E quais são as consequências? Então, primeiro, os pais precisam entender que para a criança, tudo que o pai e a mãe falam tem um peso muito grande. Ela vai entender que tudo que ele falar sobre ela é verdadeiro. Então, ela vai internalizar que ela é uma peste e que ela vai ter dificuldade, sim, de obedecer as regras de casa. Então, é bem importante que os pais compreendam isso. As consequências disso será o quê? Uma criança que não vai obedecer em casa, uma criança que vai ter dificuldade de obedecer na escola, dificuldade de obedecer em qualquer instituição. Quando ela for adulta, no seu ambiente de trabalho, ela vai ter dificuldade de respeitar as regras. Enfim, vai ser uma pessoa que terá dificuldade sempre de respeitar regras em qualquer ambiente. E o que dizer? Como a gente pode substituir para não utilizar esse termo? Bom, o pai precisa sentar com essa criança, olhar nos seus olhos e dizer para ela assim: filho, aqui em casa existem regras e você precisa obedecer. Quando o papai falar não para você, você precisa entender que é não. E para os pais é bem importante saber que o não tem lugar e local tanto quanto sim. E para que a gente consiga que a criança tenha uma estrutura psicológica equilibrada, precisa-se ter 3 fundamentos. Primeiro, o afeto. O segundo, estabelecer limites. E o terceiro, dar o exemplo. Doutora, muito obrigada pelas informações. Thaís Orlovic, repórter setorial. As renegociações das dívidas dos estados com a União foram suspensas pelo presidente Michel Temer. Elas já haviam sido aprovadas pela Câmara dos Deputados e a nova decisão não agradou. O presidente Michel Temer aceitou o conselho da equipe econômica e resolveu vetar o projeto da renegociação das dívidas dos estados com a União. A Câmara aprovou em definitivo o projeto na semana passada, na última atividade do plenário da Casa antes do recesso. Mas o texto final acabou desagradando ao governo, que exigia contrapartidas dos estados em troca da flexibilidade no pagamento das dívidas. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. O número de desempregados chegou a 12 milhões em 2016. Para 2017, a expectativa do governo é de que o mercado de trabalho melhore. Porém, o novo ano deve ser de recuperação, com uma geração de empregos ainda pequena para derrubar a taxa de desemprego. O saque das contas inativas do FGTS poderá ser feito a partir de fevereiro. A retirada do dinheiro parado será para beneficiar os trabalhadores e aquecer a economia. O Ministério do Planejamento vai divulgar um calendário para o saque com base na data de nascimento dos trabalhadores. Até agora, a regra estabelecia que os trabalhadores com carteira assinada só podiam sacar até R$1.000 de contas inativas caso estivessem desempregados por pelo menos 3 anos ininterruptos.
Esse foi o Giro de Notícias e eu volto ainda nessa edição com outras informações aqui do Vale do Paraíba. Até já! Nesta época do ano, as vagas na maioria dos hotéis já estão esgotadas. Mas não estamos falando de hotéis convencionais, e sim de hotéis para cachorros. E nossa equipe foi conhecer de perto como funciona esse tipo de serviço. A procura por hotel canino vem se intensificando a cada ano, especialmente nesse período de férias. E para sabermos como funcionam os serviços oferecidos por esse tipo de estabelecimento, conversaremos agora com o adestrador e proprietário do local, Márcio Siqueira. Olá, Márcio, como que surgiu a ideia do hotel canino? Oi, Gisele. Isso nasceu da necessidade das pessoas terem um local confiável para deixar seus cães, para que elas mesmas possam, de repente, fazer uma obra ou estar viajando com a sua família. E qual que é a rotina dos animais aqui no hotel? A rotina dos animais, assim que eles chegam no nosso hotel, eles são separados, para que a gente possa analisar como que é o temperamento de cada cão. Dessa forma, a gente descobre, fazendo também um questionário com o proprietário, o horário que o cão se alimenta, se ele gosta de brinquedo, qual a principal atividade daquele cachorro durante o dia. E assim a gente consegue montar os grupos para que todos eles interajam socialmente sem ter nenhum tipo de problema. Os cachorros grandes, eles ficam juntos com os pequenos, por exemplo? Não. Pode ser que às vezes você veja um cão de porte grande até brincando com um cão de porte pequeno, mas isso significa que esses cães têm o mesmo grau de atividade. Então, eles podem interagir muito mais desde que eles sejam sociáveis entre eles. Ok. E qual que é o tipo de público que costuma procurar o local? A gente observou nesses últimos 12 anos que nós prestamos o serviço que do carnaval até meados de novembro são os profissionais liberais que acabam mais hospedando seus cães porque eles têm uma flexibilidade maior com relação ao período de férias. Porém, quando chega dezembro e janeiro, a grande maioria do público que nos procura são os que trabalham em fábrica. Ok, muito obrigado, Márcia. Obrigado. Gisele Ferri, repórter setorial. Minha gente, a população mais idosa influencia bastante em quase todos os aspectos de um país. Esse tema tem sido muito trabalhado e comentado pelos nossos governantes. Mas o que tem acontecido para o Brasil ter se tornado um país de idosos? Olá, estamos de volta com o nosso Cantinho do Envelhecimento. Muito bom estar aqui com você, hein? Eu vou hoje falar por que esse assunto é tão importante. Porque seremos um país de idosos e se a gente está falando sobre isso, se esse assunto é importante, se não teremos mais tantos jovens e seremos um país mais envelhecido, é importante saber por que nós estamos assim. Em primeiro lugar, as mulheres não estão tendo mais tantos filhos. Depois que a mulher veio para o mercado de trabalho, a média hoje de filhos para mulher é uma média de 1,7 filhos. Então, isso dá uma baixa na quantidade de crianças e, consequentemente, um aumento de idosos, tá? Então, não teremos mais tantos jovens e isso aumenta o número de idosos. O outro motivo, então, o primeiro, as mulheres não estão tendo tantos filhos. O segundo motivo é pela medicina. A medicina hoje está avançada com os tratamentos. Então, a gente não tem tanta morte de criança, né? Então, as pessoas também estão se tratando mais, estão buscando mais tratamento. Então, isso também faz com que tenhamos um número maior de idosos. Este é o motivo da gente estar tendo um maior número de idosos. Então, não foi que aumentou a expectativa de vida. A expectativa de vida ainda está em 120 anos. O que aumentou é essa qualidade de vida. Hoje, já estamos buscando uma qualidade de vida e nós vamos estar falando sobre tudo isso aqui, nesse espaço, para você que nos assiste. Tudo bem? Por que ficar preparado para o envelhecimento? Por que você hoje tem que saber o que ocorre com o envelhecimento? Se você sabe o que ocorre, você busca mudanças e são essas mudanças que a gente vai estar falando aqui com você. Então eu gostaria de dizer para você que se tiver alguma dúvida sobre tudo isso que a gente falou aqui,
eu gostaria que você entrasse em contato, que você me mandasse uma cartinha e a gente vai estar aqui juntinho, falando para você, explicando, mostrando tudo o que ocorre, tudo o que acontece dentro desse processo. Tudo bem? Aguardo, hein? Como aumentar a renda familiar para pagar contas do início do ano, como IPVA e IPTU? É o que você vai ver no próximo bloco.